Olá, amigos da Portugal Senses, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma live. De volta aqui ao nosso horário tradicional, domingo à noite. Pegar as pessoas que estão terminando de assistir o futebol aí no Brasil e as pessoas que já estão se preparando aqui para dormir em Portugal, mas ainda é cedo. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto que estava na nossa origem aqui em Portugal, que é o enoturismo. E vamos trazer para conversar conosco um grande amigo que também fala muito disso, né? No Instagram Vinho Viagem. Ele une as duas coisas, a viagem com o vinho, que é mais ou menos o que o enoturismo propicia para todo mundo. E a gente vai separar aqui 6 vinícolas que são imperdíveis. Vocês que vêm para Portugal têm que conhecer, cada uma numa região diferente, para dar várias opções. Vamos cobrir o Portugal continental quase todo, né, de norte a quase ao sul. Vamos deixar de fora as ilhas dessa vez, quem sabe numa próxima. E vamos falar o que é que tem de melhor nesses locais, o que é que vocês podem fazer quando visitar. Falar um pouco dos vinhos deles também, de cada produtor, o que é que a gente tá bebendo. Então vou aceitar aqui. Deixa eu ver. Acho que ele vai entrar agora. Opa, Olá, amigo Fabrício. tudo bom? Tudo Deixa eu bom? só colocar o fone aqui. Tá a me ouvir bem? Estou a te ouvir muito bem, meu amigo. E Maravilha. você, Vou tá me testar ouvindo? aqui. Sim, sim. Estou ouvindo bem também. Então, tudo bem? Como é que estamos nessa noite de domingo aí em Sim, Coimbra? aqui vai ser um vinho tinto, mas só vou revelar no final da live. É um suspense. Eu vou revelar agora, mas você já sabe qual é. Só não Esse eu sabe, conheço bem, hein? só o público talvez não vai saber de quem é. Então vai ser uma revelação um pouco não revelada. E eu vi que o produtor está assistindo a live. Já já ele se Ah, é? manifesta. É. Vamos ver o que é que ele diz. E, ó, deixei para abrir aqui agora. Já vi que você já abriu o teu. Sim, já comecei mais cedo no jantar. Ah, que maravilha. É um vinho Essa que é uma safra. particularmente eu não conhecia, apesar de conhecer bem os vinhos desse produtor, mas esse em particular eu não conhecia e gostei muito. Uma boa escolha. Vamos a isso. Que linda cor. Olha, essa cor tá bonita mesmo. Tá um amarelão. Tem algo diferente, provavelmente. Vamos papear agora sobre as vinícolas inesquecíveis, né? Daqui de Sim. Portugal. Vamos falar que eu queria que tu se apresentasse um pouco aqui para meus seguidores que ainda não te seguem, que eu acho um absurdo, né? Se tiver alguém que não segue o Fabrício, vão lá. Mas deixa ele contar um pouco aqui da história dele no Instagram e do Vinho Viagem. Perfeito. Então, o Vinho Viagem começou, na verdade, como Vix Club lá no Brasil, né? A gente fazia eventos, né, de vinhos. E lá na minha cidade de Vitória, Espírito Santo. E depois de dezenas, né, mais 50 eventos, a gente acabou se mudando para Portugal. E aqui o Vix Club ele se tornou Vinho Viagem, que a ideia é bem parecida no sentido de que a ideia é conhecer o mundo através da taça. Né? O lema é brindar o mundo, a vida pelo mundo. Brindando a vida pelo mundo. Esse é o nosso lema. E aqui a gente tem uma oportunidade de conhecer vinícolas, né, e vinhos, porque Portugal ele é um país incrível nesse sentido. Né? Você, com meia hora, você alcança vinícolas e produtores e vinhos que no Brasil não é tão fácil assim. E esse Sim. nosso projeto ele ganhou mais corpo. Né? Ganhou mais corpo, estamos agora com um canal no YouTube, estamos com um blog. E todos são convidados a conhecer um pouco mais do nosso Brindando a Vida pelo Mundo aí, através do vinho e da viagem. Muito bom, Fabrício. A nossa história também vai um pouco por aí, né? Apesar que a gente também leva aqui o enoturismo como atividade profissional,
mas a gente costuma dizer que a gente gosta de fazer o turismo em Portugal tendo o vinho como nosso guia, né? Então, a Perfeito. gente consegue conhecer o país todo só indo à procura de vinho, porque em toda região que a gente for vai ter alguma adega, uma vinícola, algum lugar para a gente visitar, e isso é incrível aqui em Portugal, né? O país todo, apesar de ser pequeno geograficamente, tem onde você ir atrás de algum lugar para você passar por uma experiência vintage. Então, a É Portugal Ciência verdade. nasceu por aí, era uma empresa só de enoturismo no início, e hoje em dia a gente diversificou e fazemos outras atividades em volta dos vinhos também, né, até por causa da pandemia, tirou um pouco o trânsito de pessoas, então a gente teve que se adaptar. Mas é um assunto que a gente ama falar, né? Sempre que falam de enoturismo, acho que é muito bom de falar sobre isso e mostrar para as pessoas as experiências que a gente já viveu, né? Compartilhar um pouco. É Acho que verdade. essa ideia que foi até o Fabrício que mencionou, é tentar trazer aqui numa conversa informal, mas um pouco do Portugal continental quase todo. A gente vai começar, se calhar, lá no norte e vai chegar bem perto do sul do país, né? Só não vamos passar aqui pelas ilhas. E assim, são seis vinícolas e ele fala três, eu falo três. E se vocês quiserem, fiquem à vontade para mandar perguntas. Já vi que tem muita gente aqui conhecida acompanhando. Mandar um alô aqui para todo mundo. Apertem aqui no coraçãozinho para dar o like. Levanta a taça aí E nos comentários. levanta a taça. Digam o que é que vocês estão bebendo para acompanhar a live, né? O pessoal que estava no Brasil, que está no Brasil, já acabou o futebol, então troquem a cerveja pelo vinho e venham acompanhar a live aqui com um bom copo de vinho. E se quiserem usar essa caixinha aqui de interrogação para mandar as perguntas, depois fica mais fácil da gente olhar lá e responder, esclarecer. Mas vamos conversando e dando dicas, e quem quiser mandar alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu vou passar a É bola um para o Fabrício. bate-papo, é um bate-papo. Eu vou passar a bola para o Fabrício para ele começar. Eu não sei a ordem das vinícolas que ele vai falar, mas começa lá, Fabrício. Qual seria a primeira indicação que tu mandas? Olha, a primeira indicação é um dos lugares que eu mais gosto de Portugal. Aqui não, eu acho que não tem muito competição, né, entre as regiões. Tipo assim, eu acho que eu gosto de praticamente todas, mas essa é uma que está muito no meu coração, porque eu gosto de vinhos ácidos, gosto de vinhos frescos, e também, né, vamos começar de cima para baixo, né? Então, é a região de Monção, a região de Monção onde fica situado o Palácio da Brejoeira. Por que eu selecionei o Palácio da Brejoeira para representar o vinho verde, né, a região do verde? Porque quando a gente foi lá, e quem já teve a oportunidade de ir no vinho verde, tem muitas vilas, né, muitas pequenas vilas, e a gente estava de carro, e muitas vezes os carros eles vão muito apertado naquelas ruelas, né? E você encontra várias pérolas lá. E uma das pérolas que mais me chamou a atenção foi o Palácio da Brejoeira, né? Sim. E quando você começa a conhecer a história do palácio, que é aí que você encanta mais ainda com a riqueza de como que o vinho ele é capaz de misturar história com a sociedade, com sabor, gastronomia, com tudo, né? Então esse palácio ele antigamente ele era uma quinta antes de ser comprado pelo Fidalgo, né, que era o Fidalgo, dono que fundou, que construiu o palácio, e ele ficava numa região, na quinta ela foi abandonada e começou a se formar um brejo ali, né, e por isso, quando o Fidalgo construiu o palácio, ficou o Palácio da Brejoeira. E era um lugar que tinha muitas festas, tinham muitos nobres, né? E era muito, a casa vivia cheia. E o Palácio da Brejoeira, ele tinha vinho, sempre teve vinho, mas era sempre consumo próprio. E isso é muito tradicional aqui em Portugal, né? O vinho em consumo próprio, o que sobrava das festas e tudo, era vendido a granel. Foi apenas lá no meados do século XX, que o pai da Dona Hermínia, e aí eu vou chegar na parte do vinho, do porquê que eu selecionei essa vinícola específica, que comprou o palácio e começou a plantar. Aí ele comprou o palácio para a Dona Hermínia, né, que era quem lá em meados de 50 acabou plantando a uva, que é ícone do vinho verde,
que é a uva Alvarinho. Alvarinho. Ela junto com a cooperativa de Monção, junto com a Soalheiro, junto com a Vinhos de Monção, foram quem introduziram a uva Alvarinho no vinho verde, juntos ali naquela região de Monção, que ainda hoje concentra quase 90% da plantação de uva Alvarinho. Sim, por isso, a região mais importante para o Alvarinho, né? Dentro do vinho verde, lá o Alvarinho é rei, né? Monção e Melgaço. Exatamente. Ela, a maioria das empresas que plantam o Alvarinho são de lá. E começou com esse movimento, que a Dona Hermínia, né, e o Palácio aí, que isso vale a pena fazer uma pesquisa sobre o Palácio. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque a gente não tem tanto tempo na live hoje, mas vale a pena a gente, você ver as fotos, e na garrafa, né, você tem a foto do palácio com a arquitetura neoclássica da época, que eu sei que é neoclássico, eu lembrei porque eu moro em Ajuda, e o Palácio da Ajuda também é neoclássico. Se olhar os dois palácios, é bem parecido. E tudo isso enriquece. O que é que tu fizeste lá? Foi visita com prova? Foi visita com prova. Ele só tem um vinho, no caso é o Palácio da Brejoeira, né? Por isso eu vou já, como é óbvio, selecionar esse vinho como um representante dessa casa. E eu fiz a visita, eu conheci o jardim, conheci a adega, que é uma adega que na época era até bem moderna, que foi montada, eles plantaram vários hectares de alvarinho, e hoje é a casta ícone. Eles formaram uma adega na época moderna, na metade, foi lá para 1974, 76, pelo que na minha cola aqui eu estou olhando, né? Mas a adega fica dentro do palácio? Fica dentro do palácio. Fica dentro do palácio. A gente entra, inclusive, na adega antiga, na adega nova e tudo. E é um passeio fantástico. É um passeio fantástico. É um suco de Portugal com enologia e eu acho que vale a pena para qualquer pessoa que vai para o vinho verde passar no palácio. Tem N outras, né? Como eu citei nominalmente, a Soalheiro, tem várias outras, né? Tem a adega... A cooperativa de Monção, tem várias vinícolas lá que valem muito a pena de visitar, mas essa em destaque porque ela tem, além de ser muito enraizada essa história dela, com o ícone da casta do Alvarinho, ainda é muito esteticamente, arquiteturamente também, é muito bonito, é muito lindo, é uma casa de senhorio. Não é só o vinho, né? Não é só o vinho, tem todo um envolvente que vale a pena visitar, não é isso? Sim, aí tem uma capela que você vê que é ligada dentro da casa, o nobre, eles assistiam a missa de cima, né, dali, e aí tinham os servos, que não sei se a palavra é mesmo servo, porque não era da época da escravatura, né? Então, vou dizer que eram os trabalhadores, os funcionários, e assistiam. Então tem tudo isso e é muito interessante, né? Vale a pena fazer uma pesquisa sobre o Palácio da Brejoeira e toda a riqueza cultural, arquitetura, histórica e vinícola que envolve o palácio. Boa, então começamos lá no norte, né? Vinho Verde, sub-região de Monção e Melgaço, que é fronteira com a Espanha. O rio Minho divide ali, mas normalmente você vê a Espanha do outro lado, né? É muito fronteiriça essa região. E eu vou baixar só um pouquinho então, vou ficar ali no Douro, que é uma região muito conhecida pelos brasileiros. O Douro é Patrimônio Mundial da Unesco, é uma paisagem encantadora, né? Se me perguntassem apenas uma região para visitar em Portugal, eu indicaria o Douro, com certeza, porque eu acho que o que o homem fez ali, junto com a paisagem natural, é espetacular. E essa adega que eu vou indicar, essa vinícola, é a Quinta da Pacheca, é uma vinícola que eu já tive lá algumas vezes, e eles já têm uma história desde o século XVIII, no início da demarcação do Douro, que o Douro é a região vinícola demarcada mais antiga do mundo, né? Foi demarcada pelo Marquês de Pombal. Marquês de Pombal. Sim, o grande Marquês de Pombal, 1756, e a Quinta da Pacheca nessa época já produzia vinho. Então já tem muita história. E eles investiram muito na produção de vinho do Porto, e no século XX começaram a fazer vinhos tranquilos, os DOCs de Douro, tinto, brancos,
e depois começaram a investir muito no enoturismo. Foram adquiridos por duas famílias aqui de Portugal que tinham outros negócios e aumentaram ainda mais o investimento. Então, a Quinta da Pacheca, ela, além de ter a parte do vinho, né, são lagares de granito bem antigos, onde ainda se faz a pisa da uva. Ela tem um hotel dentro da propriedade antiga, dentro da casa senhorial, digamos assim. Esse hotel já foi um pouco ampliado junto a essa casa antiga, e ainda assim eles criaram agora, são barris de carvalho gigantes, que viraram quartos. Então, se você quiser ter a sensação de dormir dentro de um barril onde o vinho envelhece, lógico que nesse não passou vinho, você pode encontrar isso na Quinta da Pacheca, o que é interessantíssimo essa parte. E eles fazem quase tudo em relação ao enoturismo. Fazem visitas guiadas com provas de vinho, fazem piqueniques, eu já fiz lá o piquenique, é muito legal. Tem um restaurante lá dentro, muito bom também. Fazem almoços, jantares, festas. Tem uma paisagem envolvente muito interessante, as vinhas. Eles não ficam de frente para o Rio Douro, mas ficam de frente para um afluente do Douro, que também é muito bonito. E a localização deles é em Lamego, a cidade de Lamego, que faz parte do Alto Douro Vinhateiro, mas muito próximo de Peso da Régua, que é como se fosse a capital ali da região, é onde está o Museu do Vinho do Douro. Fica muito próximo, você pegar um carro ali, até pegar um Uber de Peso da Régua para Lamego, para a Quinta da Pacheca é muito perto. Um vale rio, a pena né, fazer. de sucesso, né? Só atravessar o riozinho. Sim, só atravessar ali a ponte, né? E fica perto também do Six Sense, que é um dos hotéis mais famosos de Portugal. E vale a pena ir lá no Wine Bar, eu já tive também. Para se hospedar é mais difícil, que é um pouco mais caro, mas para ir no Wine Bar tomar um vinho. Tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento. Mas a minha dica é essa: a Quinta da Pacheca tem muita tradição nos vinhos do Porto, mas já se faz muito vinhos tranquilos de boa qualidade, os vinhos brancos e tintos dele. A família que estava com a Quinta no século XX permanece, apesar de ter sido comprada, eles permanecem na parte de enologia e viticultura, o que é muito interessante para a continuação do projeto. E esse capital que veio depois, em 2009, fez uma revolução e a Quinta realmente preserva aquela antiguidade daquela casa senhorio, da adega com os lagares de granito e faz a pisa-pé até hoje, mas tem toda essa modernidade dos barris e das salas de prova também, que eu acho que é uma boa dica para quem vem e não tem muito tempo, assim, quer escolher uma, acho que o Douro é a região que a gente tem que falar sempre, né? Então a minha primeira foi essa. Passo a bola agora para ti, para a segunda vinícola. Excelente. Conheço a Quinta da Pacheca, realmente uma excelente dica para se conhecer no Douro. Ali pertinho de Peso da Régua, fiquei inclusive em Peso da Régua, realmente uma ótima dica. Pô, eu vou passar ali, eu vou descer um pouquinho, vou para a praia. Sabe para onde que eu vou? A praia vai para o Algarve, então. Um pouquinho acima. Um pouquinho não, né? Ali para cima de Lisboa. Eu vou para uma região que foi uma das que mais me surpreenderam aqui em Portugal, porque no Brasil simplesmente não chega vinho dessa região. Inclusive, a gente é muito ignorante de achar que não tem vinhos em Lisboa, né? Na região de Lisboa. Sim. E tem a região de Colares, que fazem vinhos brancos incríveis. Vinho de areia, né? Solo de areia. Incrível. Então, e aí fica uma curiosidade antes de eu começar a falar da vinícola, né? Que quando a Fluxera veio, né, um dos poucos pés francos, né? Que tem pé franco sendo assim, significa que são pés que não são enxerto, né? Porque depois da Fluxera tiveram que fazer o enxerto, né? Para matar a praga. De raiz americana. E lá foi um dos poucos lugares que não precisaram fazer, porque o solo arenoso tornou possível Arinto, né, sobreviver ainda ao ataque da Fluxera. E Colares tem um tal de um Barão Bodo van Brumer, que foi o comprador da quinta do casal Santa Maria, que a história desse homem é sensacional. Ele nasceu no início do século XX. Você já estou vendo você sorrindo, você já sabe dele. Eu já vi esse vídeo no seu canal, então. Já sei qual é. Então.
Então, nossa, vale a pena assistir lá, porque é uma vinícola muito bonita, né? Ela fica na praia, ela fica um pouco mais em cima, na montanha, então você vê aquele vinhedo com o mar atrás, enfim, é lindo demais. Eu tirei várias fotos Só lá. para localizar o pessoal, acho que Colares fica ali perto de Sintra, não é? Serra de Sintra, Isso, por ali. Do lado de Sintra, inclusive, se eu não me engano, posso estar enganado, né? Mas se eu não me engano, Colares fica aí em Sintra, né? Fica na região de Sintra e fica em cima de Cascais. Quem é de Portugal aí pode me corrigir, mas eu acho que Colares fica em Sintra. E muito próximo à praia, né? Ao Oceano Atlântico. Muito próximo da praia. Então pega todo aquele frescor, né? Aquela maresia que a gente percebe no vinho, né? Percebe claramente no vinho aquele frescor. Então, Baron Bodrum Brumer, ele nasceu na Letônia, que na época era a Rússia czarista, em 1911, se eu não me engano. Vou olhar minha colinha aqui, mas é mais ou menos isso. E ele, naquela época, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ele morou em vários países. Eu vou resumir um pouco a história, porque é bem extensa, é bem rica e vale a pena ouvir lá no canal. Mas ele morou em vários países, entre a Alemanha e ele nunca encontrou realmente um lugar que para ele fosse um lar. Até que em um passeio por Colares, ele viu essa quinta, né, essa quinta ali, e se apaixonou simplesmente pela região. E aí ele foi lá plantar vinho? Não. Ele foi lá cultivar cavalos, né, cultivar horta, cultivar galinha, cultivar... fazer na época, o que ele começou a cultivar até foi uns cavalos de corrida. Isso já foi depois das guerras, já depois de 1950, por aí. Já foram depois das guerras, porque ele ficou esse período todo transitando pela Europa. Porque, resumindo bastante a história, ele ia para um país, aí começava a guerra, ele tinha que ir para outro, aí ele começou a tentar recuperar a vida na Alemanha, aí a Alemanha começou com a Segunda Guerra Mundial, ele saiu de lá, enfim, e acabou que em meados ali do século passado ele encontrou ali em Sintra, em Colares, essa quinta, e começou a cultivar cavalos de corrida, que em Portugal ele foi inclusive o pioneiro, um dos primeiros a fazer criação de cavalos de corrida. E nesse período... E não tinha vinho ainda na época? Não tinha vinho, nem se pensava em cultivar vinho. A quinta até já tinha, né? A quinta de Santa Maria já tinha cultivado, mas não era algo que estava no radar dele. Ele foi fazer mais pro lado da criação de cavalos. E aí ele teve o primeiro cancro, né? Cancro, para os brasileiros que estão ouvindo, como eu, é câncer, né? Então ele teve o primeiro câncer, e isso abalou ele de uma certa forma, mas ele conseguiu superar. E depois de um tempo, na década de 90, vou resumir bastante a história, a mulher dele acabou falecendo. E ele teve logo um tempo depois, teve o segundo cancro. Esse segundo cancro... Mas década de 90, se ele nasceu em 1900 e pouco... Já estava com uns 80 anos, já. Já estava com uns 80 anos. Já estava bem... Já tinha uma boa idade. Já tinha uma boa idade, Um homem muito lúcido, né? Pelo que fala, tem um vídeo lá. Eles falam que era um homem muito lúcido, apesar de viver até os 105 anos, sempre com muita lucidez, de acordar, ler o jornal. É uma história realmente incrível que não cabe numa live, né, de uma hora junto com outras vinícolas. Então vale a pena, que é uma pinceladinha, né, uma pitadinha para as pessoas depois procurarem um pouco mais sobre a história. E inclusive verem o vídeo que eu fiz lá na Santa Maria, lá no YouTube. E o Barão, ele depois que a mulher dele morreu, ele teve um câncer novamente. Nesse câncer diz, né, diz a história que eu ouvi na vinícola, é que ele teve uma epifania durante esse coma, esse período que ele esteve lá internado, de que ele teria que ele iria plantar vinho. Aos 90 anos de idade. 90 anos de idade. Cara, aos 94 ou 5 anos, começou a plantar vinho, cara. Isso é impressionante, porque o vinho é um investimento com retorno de longo prazo, né? Você daqui que
adquira os terrenos e prepare, plante a vinha que começa a fazer o vinho para lançar no mercado 5 anos, então, pelo menos. Né? Mas foi a pergunta que eu fiz. Foi a pergunta que eu fiz para ele, mas, pô, ele chegou a beber o vinho, porque você demora pelo menos ali, se você comprar a muda, né, você demora pelo menos ali de 5 a 7 anos. Se Sim. for avançado com a muda, né, porque senão é 10 anos para lá. E aí ele fala, o rapaz, que eu esqueci o nome dele, que é o responsável pelo turismo da quinta do Casal Santa Maria, me disse que sim, que ele inclusive bebeu bastante, muitos anos, que ele viveu até 105, e ele colocou no mercado, começou a provar, eu acho que aos 98 anos, então ele teve 7 anos ainda bebendo vinho ali, que ele mesmo começou a produzir. E aí, qual é o lema da adega? Qual é o lema da vinícola? Não sei, quer dizer, eu sei, mas não vou dizer, vou deixar para você. Never is too late, nunca é tarde. Nunca é tarde demais. Fantástico. Pois é, 95 anos começar a produzir vinho, é fantástico, cara, realmente. É uma história fenomenal. Fenomenal. Pois é. Se calhar até o vinho fez ele viver mais anos, né? Esperar com certeza. Fruto, né? Como se fosse um filho. Com certeza. Ficar pronto e dar vale aqui um ressalvo, né, de que a adega, ela é lindíssima, ela é belíssima. Eu até comparei, claro que comparar o incomparável é muito difícil, mas quando eu fui na Toscana, você subia naqueles muros e via aquela vinícola com as montanhas atrás, e é isso que você tem lá. Você senta no muro da adega, e aí tem as vinhas, e no final tem o mar, né, que é diferente da Toscana por causa disso, mas é uma beleza, um cenário, né, comovente, né? Inclusive eu e a Mariana, a gente fez quase um álbum, né, de fotos naquele lugar, lindíssimo, e é até o perfil do Instagram. Essa foto do perfil do nosso Instagram foi tirada no Casal Santa Maria. Sim, eu acho que quando a gente imagina as vinhas, normalmente ninguém imagina as vinhas na beira da praia, como é em Colado. Então, verdade. É uma imagem bem peculiar. Ainda. Sim. E as vinhas são meio que, elas ficam ali meio que deitadas na areia, não é isso, Fabrício? Ou não? Essas lá estavam em pé? Tem algum suporte? Estavam em pé. Essas estavam em pé? Tem no vídeo lá até a gente mostra um pouco um detalhe assim, que a gente vai subindo na cepa. Aí tem uns arames assim, né? Que dão a sustentação no momento eu não me liguei, eu achei só curioso, mas agora você falando talvez seja até por causa disso, né? Para dar essa sustentação vertical da cepa. Porque como o solo é de areia ali, o tronco acho que não consegue ficar tão ereto, né? Acaba deitando e aí tem que segurar ela com um apoio, né? Com uma cana que eles chamam. Olha, aí tem uma curiosidade aqui agora, né? Que como eles criavam cavalos, quando ele começou a produzir vinho, o aras, né, que ficava embaixo da casa, normalmente o pessoal, assim, não sei se lá no Brasil tem esse, mas eles botam um cavalo embaixo da casa, que tem um aras, né, uma espécie de aras. E aí aquele espaço, ele deixou de criar cavalos e passou a produzir, a abrigar as barricas de carvalho. Então quando você vai no local das barricas, tem as fotos dos cavalos, assim, em cima de cada barrica, assim. É um cenário muito, muito, muito interessante, cara. Sim. É muito fantástico. Olha, adorei essa dica, viu, Fabrício? Eu que aos 32 anos mudei de profissão, fico muito entusiasmado de saber que tem gente aos 95 fazendo isso. É um bom exemplo a ser seguido. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Eu vou subir novamente. Never is too late. Muito bom esse lema. Vou adotar isso também. Eu vou subir mais um pouco agora. Vou para o centro de Portugal, um pouco abaixo do Douro, onde eu falei, a anterior. E a gente vai para Nelas, que fica na região do Dão, visitar a vinícola chamada Caminhos Cruzados. Essa é uma vinícola recente, é um projeto recente. A adega ficou pronta em 2017. Apesar que eles já faziam vinhos desde 2014,
mas o projeto da adega é super interessante, ela foi toda feita de concreto, em formato de um X, assim, parecem realmente os caminhos a se cruzarem, um lado desce aqui e o outro aqui também. Então, se você vê uma foto de cima, é fantástica a beleza da adega. E ela foi toda projetada para ter eficiência e ser funcional, né? A uva entra do lado direito, e aí depois passa todo o estágio, lá no final é o engarrafamento, e onde os caminhões são abastecidos com os vinhos já rotulados. Por gravidade? Não é nem gravidade, mas ela é toda, ela é horizontal e ela toda tem uma linha de produção. A uva entra aqui e desse lado já sai o vinho. Então você lá dentro não precisa estar dando voltas para conhecer o processo. Você começa a visita desse lado e termina já no final com o vinho já pronto para sair. E os escritórios ficam em cima, com janelas de vidro e a parte da sala de provas e a loja, que é fantástico também. E o bom da Caminhos Cruzados, ela é uma empresa que começou familiar, o pai, o Paulo Santos, chamou a filha, que também é mais um exemplo aqui que eu gosto de citar, porque ela, como eu, era advogada, trabalhava em Lisboa, numa grande empresa, e abandonou o direito para ir tomar conta da adega, e está lá até hoje, que é a Lígia. E agora também a outra filha, Francisca, faz parte do projeto. E o bom da Caminhos Cruzados é que eles já nasceram focados no enoturismo. Então, desde o início que a adega ficou pronta, eles têm vários tipos de passeio. Eles têm a visita com a prova, que é o mais básico. Eles têm um pad paper, que eles chamam. Eles distribuem informações pela vinha. E você tem que ir lá colhendo essas informações para chegar até uma resposta final e descobrir algum desafio que eles lançaram. Eles fazem também almoço, eu estive lá em almoço. Tem também a atividade que eu acho muito engraçada, que é... Isso eu acho que eu nunca vi em nenhum outro lugar, hein? Então, como é que foi isso? Essa do pad paper é muito interessante. Não é fácil de encontrar, e eu nunca fui para um evento desse, mas já vi eles fazendo, e é muito interessante realmente. Você está lá espalhado nas vinhas, e aí encontra com um cacho, e eles perguntam, esse cacho arredondado, tal, é de qual casta? E aí, se você acertar, você já ganha uma dica para outra atividade, até que no final tem a equipe vencedora, digamos assim. Eu acho que é muito legal para ir em grupo, com amigos, com a família. Vamos ter que fazer um encontro dos enófilos digitais aí nessa brincadeira. Temos que incluir o Dão nesse encontro dos enófilos. Vai ser uma região que a gente tem que visitar também. E eles têm outra coisa que eu acho muito legal, e não é toda a adega que faz, que é enólogo por um dia. Você vai lá e prepara o seu vinho, né? Acho que já conhece essa atividade. Eles lhe dão vários vinhos monovarietais, Alfrocheiro, Touriga Nacional, Tinta Roriz, basicamente as castas mais tradicionais do Dão. E aí você depois tem uma aula sobre as castas e suas características, e você tem que fazer o seu blend, que é o típico de Portugal e da região do Dão, né? Não são vinhos monovarietais. Então você vai lá misturando porcentagens de uma casta, de outra, prova. Se não gostou, você volta e faz outro blend, até que você encaixa aqui o blend final, e no final tem uma digamos que uma disputa, se for mais de uma equipe, para ver o vinho que ficou melhor. O enólogo deles dá a opinião, e depois você leva o vinho com o seu nome. Eles têm Já estou vendo a briga que vai ser dentro desse encontro de enófilos digitais aí, hein? Por mais esse time. Vamos ver quem tem a mão melhor, né? A mão melhor para fazer o blend. E aí no final eles colocam um rótulo e com o seu nome, e você leva esse vinho para depois beber em casa ou presentear alguém que você queira. É uma atividade muito interessante. Então a Caminhos Cruzados fica em Nelas, fica muito próximo de Viseu, mais ou menos 10 minutos de Viseu. Também é próximo de Coimbra, 45, 50 minutos, aqui no centro de Portugal. E acho que é uma região fantástica. E os vinhos deles, assim como o Quinta da Pacheca, já chegam no Brasil. Eles têm algumas gamas de vinho, começa com a gama titular, depois tem a gama Caminhos Cruzados, que é recente, tem a gama Texuga, que é o topo de gamas, é o vinho mais caro deles, e eles têm também algumas gamas que não são fixas, digamos assim. Eles fizeram um vinho que chama Passada, que era um lote de encruzado, que ficou esquecido numa barrica,
E depois de algum tempo eles foram provar, e lá, esse vinho está aqui, está perfeito, e por que a gente não engarrafou? Então, é um vinho que já sofreu muita oxidação, Caraca. mas uma oxidação boa, é um vinho branco, e eles engarrafaram com esse nome. Tem também o Clandestino, que é um vinho que eles não dizem as castas. São castas que não são típicas do Dão, são castas estrangeiras, e eles usam para fazer esse vinho, é muito interessante também. E é E tem raro em um que Portugal, né? tem um que eles chamam de descarada, que eles falam mesmo que a colheita foi descarada porque foi um vinho, era uma uva branca que estava muito cedo ainda, em agosto mais ou menos, ela não estava pronta, mas ela já tinha atingido um grau alcoólico razoável. Então eles decidiram colher ali e fazer como se fosse colheita tardia, um vinho doce. Mas foi de uma colheita antecipada, aí chama colheita descarada, e o vinho chama descarada e está no mercado. Sim, ó, o Rodrigo falou aqui também o Rodrigo falou em Beaujolais Nouveau, mas na verdade chama Dão Novo, é uma categoria de vinho regulamentada pela CVR do Dão, acho que é uma das poucas que tem. O que é que seria o Dão Novo? Ou Beaujolais Nouveau, né? É um estilo de vinho que é o primeiro vinho tinto que vai para o mercado, ele fica pronto em novembro, e é um vinho que é feito com maceração carbônica. O que é que seria isso? A uva vai para uma cuba de inox com uma película sem ser esmagada, e ela começa a fermentar dentro da película. Aí eles injetam ali gás carbônico para fazer uma pressão, e ela começa a fermentar dentro da película para fora. É um processo bem diferente. E o vinho fica assim, muito jovem, muito frutado, com aqueles aromas de fruta vermelha, e é para você beber no ano. Né? Eles lançam em novembro e o ideal é que você até o verão seguinte já tenha bebido esse vinho. Mas Que é já bem cai lembrado. aquele mito de que vinho bom é vinho velho, né? Sim, já cai. É um estilo de Esse é vinho o diferente. contrário. Né? Esse, quanto mais o tempo passa, mais desvalorizado ele fica. É pior para ele, exatamente. Mas É. eu já tinha me esquecido, o Rodrigo me lembrou aqui. Eu tive lá no lançamento do Dão Novo, o primeiro, que foi em 2019. E ano passado eles fizeram novamente, mas não teve lançamento por causa da pandemia, né? Infelizmente. Mas é muito bom esse vinho. Então a minha dica era essa aqui no Dão, né? Já estamos aqui no centro de Portugal. Vou jogar a bola aqui para o Fabrício novamente. Vamos ver o que é que ele traz. Excelente. Só fechar o arco aqui do Colares, que o vinho lá que eu acho que deve se beber da Santa Maria é o Mar de Rosas, que é um vinho que assim, ganhou como melhor rosé de Portugal, é um vinho realmente sensacional. O Rodrigo me indicou o Pinot deles, mas eu não tive oportunidade de beber porque já tinha se esgotado, que então significa que é bom mesmo. Então esses dois aí fica como dica lá da Santa Maria. Boa. Bom, eu vou agora com um tiro certo, hein? Eu vou para Alentejo. Alentejo, Galera, eu vou para um tiro certo aqui, que lá no Brasil o nego se mata por esse vinho, né? Tem até um amigo aqui, um amante do vinho português aqui, ó, que diz que manda direto lá dessa vinícola lá para o Brasil. Entendeu? Nosso amigo Fábio, já sei qual é, então. Manda mesmo. Não manda? Manda então, sim. Pessoal ama essa vinícola lá. Você sabe qual é, né? Já sei qual é. Assim. Essa é a mais famosa de Portugal lá no Brasil, com certeza. Né? É uma marca muito forte. Então, a vinícola Adega Cartucha, que é da Fundação Eugênio de Almeida, né, que inclusive a ordem cartusiana, né, dos cartuchos, é do mosteiro do Santa Maria Scalacelli, que é um dos vinhos que eles fazem lá. Escadas para o céu, né? Escada para o céu. Então a adega ela fica no antigo mosteiro da Cartucha, que é onde ficavam os jesuítas, que lá no século XVI, na época que estavam descobrindo o Brasil, mais ou menos lá em 1530, esse mosteiro ele dava, os jesuítas eles davam aula lá em Évora, e ele, depois de um tempo, lá no início do século XIX, com a Revolução, os revolucionários eles expulsaram os cartuchos, né, e com todos os religiosos em Portugal da época ali. Então o mosteiro ele passou a pertencer ao Estado. Né, e o Estado ele transformou o mosteiro dos cartuchos
em uma escola de agronomia, uma escola de agricultura, e a igreja ela virou um celeiro, né? Enfim, coisas de revoluções por aí, né? E aí, Sim. só que em 1870, estou olhando minha colinha aqui, 1871, a família Eugênio de Almeida comprou as ruínas e fez, na metade do século passado, metade do século XX, o herdeiro, o herdeiro chamado Vasco Maria, ele resolveu reformar, restaurar o mosteiro e devolver a ordem, né? Então, o mosteiro da Santa Maria Scalacelli, ou dos Cartuchos, o modelo, ele voltou para a adega Cartucho. E isso é engraçado porque, engraçado mais no sentido português do engraçado, porque quando você vai na adega Cartucho, quando você visita, ele tem esse ar religioso, artístico, um pouco até introspectivo. Não sei se você já foi na adega Cartucho? Já foi? Eu já estive lá, mas não cheguei a fazer a visita. Cheguei lá e não tinha mais vaga. Só estive na entrada. Pô, vale a pena voltar, porque ele tem esse ar, né? Esse ar de... É um pouco introspectivo, eu diria, né? Você vê que é uma casa diferente ali, que não é uma adega normal, né? E é um lugar foi durante muito tempo um lugar de oração, de contemplação, né, que contou com a presença dos monges, que hoje já não moram lá na adega. A adega hoje ela é puramente mesmo de vinho, porém o mosteiro ele foi deslocado, a ordem, né, os monges eles foram deslocados para um mosteiro que fica dentro da Fundação Eugênio de Almeida, mas não lá na adega. Né? E eu acho que o mais legal dali, agora eles são vizinhos da adega, né? Esses monges aí, não me engano, eu acho que eles, na hora de Não, rezar a missa, aquele vinho ali não era sem álcool, não. Eu acho que era um peramanco, hein? Tem que ser, faz bem. Mas o vinho de missa eu acho que tem álcool, viu? Pouco, mas tem. Tem. Não sei. Já provei vinho de missa. Tem uma adega aqui na Barrada que faz, sim. Ele é adocicado, mas tem álcool. Tem um pouquinho de álcool, 7, 8%, eu acho. Então, quando você entra na adega, e lá o Alentejo ele tem muita fabricação de vinhos de talha, né? Então você vê aquelas talhas enormes e vale muito a pena conhecer. É um lugar mesmo diferenciado. E né, ele ainda carrega em si esse ar todo, né? É um pouco religioso, um pouco introspectivo. E a marca Cartucho, ela é querida dos brasileiros, né? Tem um monte aqui de cabeça, eu vou lembrar, que é a EA, né? Que é o de entrada, tem a Cartucho, tem o Peramanca, tem o Scalacelli, que são todos ícones, né? Que os brasileiros e portugueses amam. E o Peramanca, que é o mítico vinho deles, né? Que diz a lenda que é inspirado nos vinhos, ou homenageado pelos vinhos que os portugueses levaram para beber no Brasil na época do descobrimento, na época dos descobrimentos, né? Porque o Brasil não foi o único país descoberto pelos portugueses. Então, já se fazia vinho naquela zona. Já se fazia vinho naquela zona e já existia a ordem e já se produzia vinhos ali naquela zona. Aí a Cartucho em si, né, depois que eu falei da história, eu estou tentando resumir mais uma vez, ele teve essa oscilação toda de sai, mosteiro, e constrói, Eugênio de Almeida reconstrói, reforma, e só agora, né, em 74, não, foi em 86, perdão, 86 que o vinho Cartucha, em homenagem à ordem dos cartusianos, a ordem cartusiana, dos cartuchos, que foi para o mercado. E essa primeira tiragem ela já foi grande, já foi com 90 mil garrafas, estou olhando a minha colinha aqui, e hoje o mosteiro, né, de Santa Maria Scalacelli e a adega Cartucho, ela é considerada como pelos alentejanos, pelos moradores de Évora, como um dos maiores tesouros, maiores riquezas, né, artística, espiritual, cultural, representativa, que vai muito na linha de que quando daquela bola que a gente levantou lá no início daquela live, de como que o vinho ele é capaz de misturar coisas que para os menos atentos não se percebe, como que é conectado a arquitetura com a história, com o vinho, a gastronomia, né?
E Sim, como que sim. eles se conectam, né? Cultura, tudo. E uma dúvida, e o Peramanca já vem dessa época também, de 80 e alguma coisa, ou é uma marca mais recente? Ele é mais recente, inclusive ele não sai em todos os anos que ele não sai, ele vira cartucho reserva. Ah, Na verdade, ele isso é sai. verdade? Eu achava que era mito, isso é verdade, então. É verdade, isso foi eu ouvi lá, inclusive tem um vídeo lá no meu canal que eu converso com o responsável pelo turismo, ele me conta justamente isso, né, que os anos que o Peramanca não sai, não é o cartucho normal, não é aquele lá, É o reserva, é sim, o sim. O cartucho reserva é reserva. quase o dobro, eu acho, o preço. Ah, tem ano que vira o triplo, dependendo do, mas né, o Mas 2015, ainda é mais uma vez barato. O Rodrigo fez inveja na gente abrindo um 2015 lá. A gente não tem amigos muito bons não, tá, Joaquim? Esse pessoal aqui, eles Sem pegam esses... chamar, né? Eles não chamam não, entendeu? Ele ontem estava bem perto de mim aqui no Porto e fez Covarde, churrasco, abriu um covarde. monte de espumante e não me Eu convidou, é isso. vi essa safadeza aí, eu vi isso aí É, acontecendo. isso não se faz. Não se Mas o faz. cartucho é reserva, então, em anos que não tem Peramanca, se Que não calhar é tem. um bom investimento, porque hoje em dia custa pelo menos umas 6 vezes menos do que o Peramanca. O Peramanca subiu bastante de preço. Sim, sim. E cada vez mais, porque ele é cada vez mais exclusivo, né? Você tem os Sim. critérios. E, ô Fabrício, a pergunta que não quer calar, e você provou o Peramanca tinto lá ou não? Eu não provei, eu provei o Scala-Celli. Inclusive no Ok. vídeo eu faço análise do Scala-Celli, não provei o Peramanca. O Peramanca branco, né, que estão falando aqui. Ele é assim, o Peramanca tinto, eu não me lembro agora, não tem na cola aqui, mas eu acho que ele é 15, 20 mil garrafas só. E o branco ele é 100 mil, então por uma questão óbvia de cálculo, 100 mil garrafas. Então, acaba sendo um pouco mais acessível. Então, você consegue ter um Sim. pouco mais de acesso a esse conceito do Peramanca. Aí, o Pois Vinho é, para mim tá o falando branco que 100 euros, né? 100 euros. tem, mas Na isso faz vinícola, tempo. na vinícola, na Não, em vinícola. Porque 2013. e isso é um valor só se você comprar o passeio. Tem todo um rolê lá. E é uma garrafa só. Esse 90 euros É. aí, não. Eu acho que é 400 euros para lá, tá? Não, hoje em dia, a É última, a 400 última euros. colheita que saiu foi a 2014, e eles estavam vendendo por 230 lá na vinícola. Só que já Na esgotou. vinícola, né? Lá na vinícola. Você Então, tem que fazer o passeio e só tem direito a comprar uma. Porque Mas não é tão óbvio assim, o ano que não tem Peramanca vai para o reserva. Não, cara, o Peramanca ele não só é a questão das uvas, mas também é a escassez. Eles selecionam as melhores uvas. Né? Então, sim. assim, não é exatamente o mesmo vinho também. São as mesmas uvas, mas não exatamente o mesmo vinho. Pois é, e eles são muito fortes no marketing, eles vão muito para o Brasil. Eu, antes de vir para cá, É um vinho que é uma participei em experiência, né? Fortaleza. Participei de uma prova lá numa rede de supermercado gourmet em Fortaleza. E foi Uhum. gratuito. E eles levaram cartucha, levaram azeite. Foi uma prova fantástica. E foi uma pessoa de Portugal para lá fazer isso. Então isso acaba criando essa fama da marca, né? Do mítico aí, do Peramanca, cartucha, o próprio EA. Agora ele já tem uma linha mais abaixo que é o Vinea, alguma coisa assim. Aham. Mas eu tenho uma história engraçada. O Peramanca Branco, eu já bebi algumas vezes. Acho que é um grande vinho, mas não acho barato, porque existem vinhos brancos muito bons e ele já está custando 45 euros, mais ou menos. No Brasil já é muito mais, né? Se você converter. E eu ganhei da minha esposa, que é minha diretora de marketing, está aqui ao meu lado, um Peramanca tinto. Ela me deu, tem um amigo nosso que Salve, consegue lá Nath. na adega, e ela me deu um. Só que eu também trabalho com venda de vinhos, né? E tive um cliente que queria o Peramanca, e por acaso eu só tinha mais uma garrafa fora a minha, e ele queria mais de uma, e eu acabei vendendo a minha garrafa para ele, e não provei o vinho. Isso em alguns países é considerado traição. Pois Te não, mas deu um foi com a autorização presente. dela. Eu pedi a autorização dela, disse, olha, é o cliente, é um bom cliente, ele precisa da garrafa, é, e aí acabei vendendo e não provei. Eu estava guardando, porque ele estava muito jovem, era um 2014, e aí nesse meio tempo apareceu o cliente e acabei vendendo. Então, ainda Olha, não tive o prazer de provar.
Tem alguém perguntando aqui, ó, Peramanca 2011, quanto tempo de gás? É o reserva ou o Peramanca, né? Peramanca. Peramanca tinto. Rapaz, esse vinho aí vai para muito tempo, hein, cara? E Eu acho que esse vinho 2011 foi bem um ano mítico em armazenado. Portugal, né? É, Foi uma safra muito boa no país todo. Eu acho que já se bebe bem hoje em dia, decanta ele 1 hora, 2 horas antes, mas pode guardar ainda durante muitos anos, mais 10 anos, de 15 anos, sem problema. Tiago, é meu primo, já facilmente. forneci muito vinho para ele. Um abraço, Tiago. Olha, o Fábio está dizendo aqui que tem 2 tintos para venda. O Fábio não perde a oportunidade. Fábio, você tem que abrir uma com os amigos. Fala... A gente vai aí em Cascais. Por favor, resolver esse seu problema aí, Fábio. Vamos lá. Olha, o Rodrigo está dizendo que Nath não ficou muito feliz. Não, ela concordou. Olha aí, o lucro foi dividido. Estou vendo aqui os comentários. Mas é isso, grande cartucho, ainda bem que falaste, que eu acho que é a vinícola que o brasileiro Simbólica, conhece, né? quando vem para cá, quer visitar. Fica muito próximo a Lisboa, né? Mais ou menos 1 hora ali ao sul de Lisboa. É fácil de ir, deve ter, acho que tem ônibus para lá de Lisboa, ou aluga-se um carro e vai. Então, boa dica, Fabrício. E vamos falar com o Fábio para a gente ir lá beber esse Peramanca Tinto em breve. Olha, a Natália E você, tá meu reclamando. amigo? Vamos mudar de assunto que a Natália está reclamando. Vamos passar para frente. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Fala qual que você está na Olha, live. Fala qual. Eu agora vou... É a última, né? Já foram 5. Já passamos pelos vinhos verdes lá no norte, desci para o Douro. O Fabrício foi até Colares ali, um pouco ao norte de Lisboa. Depois eu fui ao Dão, centro de Portugal. Fomos agora ao Alentejo. Agora eu vou voltar aqui e puxar aqui a brasa para minha sardinha, que é a região aqui onde eu vivo e me acolheu muito bem, que é a Bairrada, certo? É uma região que eu adoro. Poucas pessoas conhecem a Bairrada, poucas pessoas. Então, quando os amigos vinham e a própria família vinha, queria visitar o Alentejo e o Douro, e eu tentava convencer eles a ficar por aqui, avisando, olha, a gente tem a Bairrada, que é uma região fantástica, tem vinhos fantásticos, e depois que levava eles, eles adoravam. Todo mundo falava bem. Então, vou puxar aqui uma brasa. O vinho que eu estou bebendo é do produtor que eu vou falar. Eu não sei se vocês conhecem aqui, eu tenho a foto dele, desenho. Não sei se eu vou tentar aqui dar... Quack. Assim. Conhece, Esse é o Fabrício? Rebelde ainda, claro, Luiz Patos. Quem não é fã do Luiz Patos, né? O que ele... Luiz Pato. Nosso Mister Baga, que é a caixa típica da região. Esse aqui é da linha Rebel, né? Rebelde. O que é que ele faz? O Luiz Pato, ele é uma pessoa muito tradicional em relação aos vinhos. Ele adota as caixas típicas da região, da Bairrada, que é a baga nos tintos. Usa um pouco de Touriga Nacional, mas quase nada. E nos brancos ele vai com a Maria Gomes, Bical e Cecial. E ele também tem a Cecialim, que é uma casta que foi criada no laboratório e pouca gente tem. Mas, ao mesmo tempo, ele gosta de inovar. Então, todos os anos ele gosta de fazer um vinho diferente, que sai daqueles vinhos tradicionais que ele faz. Só uma curiosidade, ele foi um grande inventor de coisas novas no vinho. Por exemplo, a denominação vinhas velhas, que hoje em dia a denominação vinhas velhas todo mundo usa hoje em dia. Ele foi o primeiro a usar no vinho. Ele foi o primeiro a perceber o valor que era ter vinhos de vinhas velhas e usou isso no rótulo. Ele também foi o primeiro a usar uma dupla poda para que a baga pudesse amadurecer melhor. Então ele criou esse sistema que em agosto ele vindima uma parte da baga que está na videira. De 10 cachos ele tira 7 e a baga ainda está muito ácida, né? Ainda não atingiu aquela maturação ideal, que a baga é uma casta de ciclo longo. Então o que é que ele faz? Usa essa baga para fazer espumante, porque o espumante precisa de acidez. E aí ele deixa lá os 3 cachos amadurecendo na videira, a videira consegue passar mais nutrientes para aqueles 3 cachos que ficaram, e a baga consegue amadurecer melhor. Então ele foi um grande estudioso dessa casta, que conseguiu meio que domar a casta, né, porque falavam que a baga precisava de muitos anos em garrafa, e aí, o Luiz está dizendo aqui, dupla vindima, não é dupla poda, é dupla vindima. Ele vindima uma parte em agosto e a outra parte em setembro, outubro, e ele conseguiu fazer vinhos que iam para o mercado no ano seguinte.
Esse Rebel, por exemplo, um desses vinhos que ele quis fazer, de colocar a baga já no ano seguinte no mercado. É um vinho com pouquíssima extração, vocês vão ver aqui, não sei se eu consigo mostrar, mas ele é bem claro e ele só tem 11,5% de álcool. 11,5% de álcool. É incrível o vinho. Assim. Eu não conhecia esse Rebel tinto, já tinha bebido branco. Aí o rótulo é fantástico, porque ele faz isso mesmo. Muito caricato, não tem? A adega do Luiz Pato, agora para contextualizar, fica em Anadia, que é uma cidade que está entre Coimbra e Aveiro, fica mais ou menos no meio do caminho. E ele recebe para visitas, ele normalmente está lá para conduzir a visita, a prova de vinhos. É uma visita fantástica, porque você consegue escutar muitas histórias sobre a Bairrada e a Baga. Então, quem quer conhecer a Bairrada tem que passar por lá. Ele é a personificação da região, né? Foi o primeiro engarrafador, produtor engarrafador que certificou os vinhos, como o DOC Bairrada, lá em 1980. E é um grande defensor da região. Ele usa só as castas tradicionais, levou a baga para o resto do mundo. Inclusive, muita gente conhece Luiz Pato, mas não conhece a Bairrada. Quando a gente fala assim, conhece a Bairrada? Não, nunca provei nenhum vinho de lá. Aí eu pergunto depois, conhece Luiz Pato? Sim, Luiz Pato eu conheço. Então, o nome dele já ficou mais forte do que o nome da região, porque ele merece, ele fez esse trabalho para isso. Então, é a minha dica aqui, a última dica, para quem quer vir. O Luiz Pato, eu posso dizer que já visitei mais de 30 vezes, sem sombra de dúvida. Então, é um local que eu conheço bem, a gente já tem uma relação de amizade muito grande. Normalmente íamos lá nas festas que eles faziam, de fim de ano e tal, os lançamentos. Agora, com a pandemia, está mais difícil. Mas é uma visita que vocês conseguem provar. Você está me devendo essa visita lá. Eu tenho que ir lá gravar um vídeo. Sim. Mas eu já disse que você pode vir, é só marcar que a gente vai lá, com certeza. Vão ser muito bem-vindos lá. O Luiz até está falando aqui, o Luiz na Encosta da Cavalha. Fizemos uma visita lá com um grupo do MBA que eu fiz. Levamos 15 pessoas, fomos almoçar lá com ele no sábado à tarde. E aí ele fez a visita guiada pelas caves. O adega dele, o Luiz Pato, sim. Ele normalmente está presente, mas ele só vai na hora da prova. Tem a Maria João, que é uma pessoa fantástica que conduz a visita, e na hora da prova é que ele chega para falar dos vinhos. Ele já tem 74 anos, se eu não me engano. Então já é uma pessoa mais velha, digamos assim. Mas tem assim, um humor fantástico, tem uma simpatia fantástica, adora receber pessoas. Ele recebe muita gente, eu recebia muita gente. Então essa é a minha dica aqui que eu queria fechar com chave de ouro e mostrar o vinho para vocês. Também tem no Brasil, para quem quiser aqui. Esse é o Pato Rebel, é um tinto, 2016 esse. Já tem alguma idade. Maravilha. Fantástico. Bom, eu vou para a minha dica bônus, porque tudo que a gente tinha combinado é mais umas vinícolas mais tradicionalmente turísticas assim para representar, mas eu tenho um roteiro que eu fiz recentemente com um amigo meu chamado Joaquim, né, que para os íntimos também, né, Nath está aí para não me deixar mentir, né, que os íntimos é Quindim, né? Quindim. Não é Quindim, mas agora ficou, né? Que é esse mesmo. Vinho aqui, ó. Olha a cor desse vinho, meus amigos. Isso tem alguma coisa diferente aí, viu? É um branco com curtimento, né? 2020, super fresco. Laranja no nariz. Olha, então é um orange wine. Do amigo Luiz, lá da Encosta da Carvalha. Tá nos acompanhando aí, ó. Tá. Acabou de comentar ali, ó. Exatamente. Recomendo muito por quê? Porque é um passeio incrível, é um passeio que a gente fez aí com o pessoal do Portugal Sense. Conhecemos a terra de Sicó, esse vinho é da terra de Sicó. Conhecemos um pouco da Bairrada também. E são vinhos assim que eles não cabem na garrafa e não cabem numa taça, porque você ir num lugar desse, conhecer mais uma vez, né, você repetir, você ir lá, conhecer um pouco da história,
beber o vinho que foi colhido daquela vinícola, almoçar lá com o pessoal, com os produtores, com o Luiz, e estou vendo o Alberto aqui também, um amigo do Pinicas. Então isso é realmente uma experiência que, assim, uma das coisas que os xenófilos mais conseguem apreciar e é mesmo de lamber o beiço, e é uma experiência muito boa. Quero, recomendar aos amigos. Eu gosto muito de falar assim, dessas duas regiões principais que os brasileiros têm mais curiosidade, que é o Douro e o Alentejo. Vale a pena visitar realmente. Só que são vinícolas grandes, né? Normalmente você chega lá e é atendido por um funcionário de turismo que está lá para lhe guiar na visita, que não é ruim, mas você não consegue ver as pessoas por trás do vinho. E se você sai um pouco dessas grandes regiões e vem aqui, por exemplo, para a Bairrada, com o Luiz Pato, e aqui para as Terras de Sicó, com o Alberto, com o Luiz, você vai ver aquela pessoa que cuidou desde a vinha, né? No caso do Luiz, a gente conheceu o pai dele, o seu Carlos Caetano, que plantou a vinha, né? Então você conhece a pessoa que plantou aquela vinha. E a gente teve lá na casa dele, né, onde ele faz o vinho, na garagem da casa dele, tanto a do Luiz quanto do Alberto. Então essa intimidade que você fica com o produtor não tem preço, né? É muito bom, é uma experiência que nem todo mundo consegue. A gente ali no Brasil está mais acostumado a ir para Chile, Argentina, Mendonça, são aqueles passeios no ônibus gigante, com 60 pessoas e muita gente rápida. Aqui não, você viu naquele dia que foi slow motion, né? A gente foi devagarinho, conversando, conhecendo as pessoas. Comendo uma chanfana, feita lá, esquentada lá na hora, né? Com a lenha e uma fogueira. O Alberto do Penicas foi lá almoçar conosco, depois de nos receber, que é a casa dele também, né? Então a adega está na casa dele. Eu acho que essa dica foi muito bem lembrada, Fabrício. Eu também tinha separado de falar disso no final. Uma dica para quem quer vir para Portugal conhecer. É procurar esses pequenos produtores também, né? Você não vai ter um luxo de uma cartucha, que é realmente uma coisa muito organizada e grande, mas você vai ter uma experiência que com certeza você não vai esquecer, um vinho que está aí escrito com a caneta na garrafa, né? O Fabrício aí aqui, já bebeu outras vezes. Cara, isso aqui vale muito, cara. Para quem aprecia vinho, isso vale muito, não tem preço. Não tem essa preço. História é muito interessante. E aí, assim, eu acho que se a galera gostou dessa live, vale a gente marcar uma outra só de pequenos produtores e vinhos autorais. Porque eu tenho muita história, tem a história do Dão, da Vanessa, do Perdigão, que quando eu fui lá, do Quinta do São Michel, do Alexandre, também a vinícola de Autor, pequena. São vinhos assim, e são passeios, como você está dizendo, e o Encosta, todos os certos do Sicó, que são passeios incríveis que o produtor, o enólogo, né, te recebe e te dá informações e é uma experiência completamente diferente. Eu acho que se o pessoal topar, eu acho que vale a pena a gente fazer um assim, como se fosse fora das grandes rotas, coisas menores, onde você é atendido pelo produtor diretamente, né, onde normalmente vinhos de garagem, coisas pequenas, então eu acho que vale a pena a gente fazer essa vinhos também. De garagem. Aproveitar que, por enquanto, as pessoas não conseguem vir a turismo, mas já vão guardando informações para quando vierem, né? Acho que o objetivo dessa live foi um pouco disso, né? Lembrar do que tem para se ver, e depois a gente faz outra trazendo essas coisas que são realmente difíceis de achar no mainstream, né? Uma agência de viagem nunca vai lhe mandar para uma vinícola como essa, e a gente consegue fazer esse tipo de passeio aqui, porque a gente vive cá e conhece as pessoas, né? Estamos aqui do lado. Verdade. Pô, amigo, acho que é isso, né? Já passamos de uma hora aqui de live, foi fantástico, fantástico. Tinha muito assunto ainda para falar. O vinho estava muito bom, já foi quase aqui a garrafa toda. Eu te agradeço por ter aceitado o convite, né? Mais uma vez eu que agradeço o convite. Agradeço as pessoas que estiveram aqui na live, a Nani aqui, a Marcele, o Alberto, a Rafaela do Vinho Sem Fronteira, que teve no Dão há pouco tempo. A Renata Kirchner, Chic on the Road, que essa aqui eu não conheço, talvez seja conhecida tua. Teve muita gente passou por aqui, o Tiago, a Juliana.
Foi a Luziette Coimbra, deve ser da tua família. Minha mãe, minha mãe. Tua mãe, olha aí. O nosso amigo Fábio e Rodrigo, não esquecer dele. Fábio Rodrigo, Fábio, Drade prometido, vai abrir. Isso, tem um pessoal muito bacana aqui que. A O Fábio vai abrir um Paulinha Piramanca. do Paula pelo Mundo, né? Uma amiga minha lá de Vitória. Pessoal Boa. bacana aqui, né? Então, fiquem ligados que vai sair em breve essa outra live sobre pequenas vinícolas. Ellen Coimbra, que é minha prima. Pessoal legal aí. É isso, o Fabrício, para quem perguntou no início, o Fabrício tá, acho que é em Lisboa mesmo, né, Fabrício? Lisboa. E eu vivo agora em Condeixa, que é aqui ao lado de Coimbra, 10 quilômetros ao sul de Coimbra. Morei em Coimbra durante 3 anos, agora estou aqui. Faz parte das terras de Sicó, né, Condeixa, é aqui um município que faz parte. E é isso, Fabrício, um brinde para a gente e para todos que nos acompanharam. E até a próxima, então. Vou deixar gravado lá no feed também, para quem perdeu. Até a próxima. Abraço, até mais. Abraço. Tchau.